Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo falando sobre a jurisprudência islâmica facilitada sob a clareza do Alcorão Sagrado e da Sunna do querido profeta. Estamos no primeiro livro, o livro da purificação, e também no 6º capítulo, que fala sobre al-mash. No último vídeo, explicamos o que era al-mash sobre al-Khuffayn, suas condições e como fazer. Agora vamos citar as situações em que tal ação é inválida. O mash é anulado nas seguintes situações. Primeiro, quando ocorre algo que existe um banho ritual completo, o ghusl, o mash é anulado. Safwan bin Assal relatou que, quando estávamos em uma viagem, o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, nos ordenou a não remover nossas khuffayn, meias de couro, por 3 dias e 3 noites, exceto quando estivéssemos em estado de janub, estado de impureza sexual. Segundo, se alguma parte do pé estiver descoberta, o mash é anulado. Terceiro, remover os khuffayn anula o mash e remover uma delas é considerado como remover ambas, de acordo com a maioria dos estudiosos. 4. Quando o período designado para o mash expira, ele é anulado. Isso ocorre porque o período é determinado pela Sharia e não é permitido estendê-lo conforme entendido dos relatos. O período para realizar o mash começa após a quebra da ablução wudu, depois de ter calçado o khuffayn. Por exemplo, se alguém realizou a ablução para a oração do Fajr e calçou os khuffayn, quando o sol nascer e a ablução for quebrada, o período do mash começa. Alguns estudiosos afirmam que o período começa quando a ablução é realizada antes da oração do Zuhr, a oração do meio-dia. Ou seja, o mash começa após a quebra da ablução. É permitido realizar o mash sobre o gesso, que é uma placa e ataduras usadas para imobilizar um membro fraturado e auxiliar na cicatrização. Também é permitido realizar o mash sobre ataduras e faixas que são usadas em feridas. No entanto, isso deve ser feito apenas quando há necessidade. Se o gesso ou as ataduras forem utilizadas além do necessário, eles devem ser removidos. O mash sobre o gesso é permitido tanto para impurezas maiores quanto para menores, e não há um período determinado para isso. Deve-se continuar realizando o mash até que o gesso seja removido ou a fratura/ferida esteja curada. A evidência para isso é que o mash sobre o gesso é uma necessidade, e as necessidades devem ser supridas na medida necessária. Não há diferença entre as duas impurezas, maior e menor, nesse aspecto. Também é permitido realizar o mash sobre o turbante, que cobre toda a cabeça, incluindo a cabeça da testa e a khuffayn. A evidência para isso é o relato de Mughira bin Shu'bah, de o profeta passando a mão molhada sobre o imama e as madeixas e as khuffayn. E ele passou a mão molhada sobre o khuffayn e no turbante. No entanto, o mash sobre essas coisas não possui um período determinado. Se for mais fácil e conveniente, pode-se optar por não realizar o mash sobre elas, exceto quando elas estiverem sendo usadas enquanto a pessoa estiver em um estado de purificação e dentro do período determinado para o mash sobre o khuffayn. Quanto ao lenço usado pelas mulheres para cobrir a cabeça, o mais adequado é não realizar o mash sobre elas, a menos que haja dificuldade em removê-lo, como ter uma doença na cabeça ou circunstâncias semelhantes. Se a cabeça estiver com henna ou qualquer outro tipo de produto aplicado, é permitido realizar o mash sobre o lenço, conforme praticado pelo nosso querido e amado profeta. De maneira geral, a purificação da cabeça tem uma abordagem facilitada nessa nação, nessa ummah. Assim, alhamdulillah, terminamos o 6º capítulo desse precioso livro. Nos vemos no próximo episódio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.